Então, continuando aqui no item 7, a diferença entre perder por amor a Jesus e perder sem ser por amor a Jesus. Esse item 7 aqui ele é bem tranquilo de se entender, né? Mas difícil de pôr em prática muitas vezes. Ele vai dizer o seguinte: quando a gente perde alguma coisa por amor ao Senhor, Jesus, nós temos que perder por amor a Ele de fato. E não ficar comunicando, contando para os outros, ou ficar esperando receber glória ou fama dos homens por isso, né? Porque se a gente está perdendo, tem que ser uma perda e não uma troca. Quando a gente vê pessoas fazendo, por exemplo, uma doação para uma instituição de caridade, mas a pessoa só quer receber a glória, ela não está nem um pouco preocupada com o quanto vai ajudar o próximo. A pessoa está mais preocupada em receber a admiração das pessoas e tudo mais. Então você está como se estivesse comprando a glória, comprando a fama e não trocando. Né? A regra do perder ganhar é fazer por amor a Jesus e ao seu Evangelho. Então só ele precisa ficar sabendo, e se realmente não tem alguma alternativa, alguém precisa ficar sabendo, que seja a menor quantidade de pessoas possíveis. Né? Então, conforme a palavra, tal perda precisa ser obrigatoriamente por amor a Jesus. Quando perdemos algo por amor a Jesus, perdemos de fato. Perder é diferente de trocar. Veremos adiante que a perda é uma justiça segundo o entendimento carnal. Portanto, qualquer perda pode ser motivo de imediata recompensa na terra. Essa recompensa geralmente é glória, honra, reconhecimento público, etc. Ora, se perdermos para ganharmos uma recompensa imediatamente, não estamos perdendo, e sim trocando uma coisa por outra coisa. E dependendo se a recompensa for maior que a perda, então estamos ganhando. E quem está ganhando vai perder futuramente. Lembremos das palavras do Mestre em Mateus capítulo 6, versículo 4, que eu vou ler para vocês agora. Diz assim: tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isto, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e o seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Em outra tradução diz, recompensará publicamente. Eu estou dando um exemplo aqui para vocês do que é fazer uma coisa sem buscar recompensa. Eu estou, por exemplo, ensinando teologia sem buscar recompensa ou admiração dos outros por isso. Né? Talvez só a minha família vá saber, minha esposa talvez saiba, mas ninguém vai saber disso, sabe? Então, o que eu busco, o que eu procuro é realmente fazer as coisas por amor ao Senhor Jesus, né? Para que os meus irmãos, que são vocês, que estão me ouvindo, me lendo, possam adquirir conhecimento da sua vontade e possam fazer o que é certo e serem abençoados, terem suas vidas melhoradas em Cristo Jesus. Então, da mesma forma Jesus ensinou, ele falou, olha, que não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, ou seja, é um jeito que Jesus usou de falar, né? Olha, que menos pessoas possíveis saibam que você está fazendo bem. Jesus mesmo, muitas vezes, quando ele curava alguém, ele saía de próximo da multidão para a multidão não ficar admirando ele. Ele próprio deu o exemplo, porque ele queria dizer assim que Deus o Pai que o havia abençoado, e ele apenas estava ali fazendo as coisas através do poder do Pai. Vamos continuar lendo aqui. Meus amigos, isso não convém que se faça assim. Perder por amor a Jesus é diferente de trocar. Para perder de verdade, é necessário que a menor quantidade possível de pessoas saibam que você perdeu, se possível ninguém.
Pois se alguém sabe ou vê a sua perda, você recebe a glória carnal imediatamente daquela pessoa. E se mais pessoas souberem, maior glória carnal receberá. Por exemplo, perdi algo por amor a Jesus e posso receber a glória carnal dessa perda diante de 10 pessoas. E apenas 3 ficaram sabendo. Então eu continuei perdendo por amor a Jesus diante das outras 7. Assim, às vezes a gente faz as coisas boas e todo mundo está vendo, né? Tem pessoas próximas vendo, é inevitável. Mas a gente não deve ficar procurando, sabe, essas coisas. Quanto menor a quantidade de pessoas ficarem sabendo, melhor. Porque daí a recompensa será maior. Lá no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 23, tem um texto muito importante e interessante, em que o apóstolo Paulo nos deu boas orientações. Eu vou procurar ele aqui para ler com vocês. Tessalonicenses capítulo 3, versículo 23 diz assim: Tudo que vocês fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Então ele queria dizer, só confirmar, né, esse texto só confirma o que estava sendo ensinado aqui. A gente tem que fazer as coisas para Deus, olhando para Deus, como se Ele fosse o nosso chefe, como se Ele fosse a pessoa que nos vigia todo dia, porque de fato Ele sabe tudo o que fazemos, ou pensamos, ou falamos. Vamos continuar lendo. Veremos também no item seguinte que podemos trocar uma coisa terrena por uma coisa celestial e vice-versa. Tal troca não é uma perda por amor a Jesus, pois a mesma pessoa usufrui do benefício. Bem, a partir do próximo item, a gente vai falar de como acumular coisas nos céus, né? Então vamos lá. Item 8, relação entre céu e terra atuais. Antes de falar sobre isso, eu quero esmiuçar o que é o item 8. O item 8 vai dizer o seguinte: até agora, no nosso curso, nós só falamos em como multiplicar as coisas na Terra. Vagamente, um item ou outro eu falei de coisas celestiais, porque boa parte dos ouvintes e dos leitores já sabem que existe um céu e tudo mais. Mas assim, o que foi ensinado até agora, ele se refere apenas a coisas terrenas, pois as bênçãos de Deus também são para as coisas terrenas. Mas a partir de agora, a gente vai começar a falar de algo invisível, que é o mundo celestial, né? Lá no início do nosso curso, nós vimos 4 mundos, né? Céus e terra atuais e céus e terra futuros. Agora eu vou estar falando do segundo mundo, que é os céus atuais, e a relação desses céus atuais com a terra atual, né? Como que nós vamos guardar no céu todas as coisas? Como é que nós vamos guardar? Como é que nós sabemos que nós temos que estar bem para termos uma vida após a morte boa, mas como é que nós sabemos isso? Então vamos lá. Como é que funciona isso? Todas as coisas que perdemos na terra por amor a Jesus podem ficar guardadas no céu atual. Vamos ler, por exemplo, João capítulo 12, versículo 25. Diz assim: Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo aborrece a sua vida, guarda-la-á para a vida eterna. É aqui a regra do perder-ganhar. Da mesma forma, mesmo texto que Jesus falou lá, que nós já lemos em Mateus 16, 25. Só que João ele colocou uma palavra a mais, ele disse guardá-la para a vida eterna. E é isso que nós temos que fazer. Lá também depois vocês podem ler 1 Pedro 1 Pedro 1, 4 e 5, vai dizer também que a gente pode guardar coisas nos céus. Vários outros textos bíblicos do Novo Testamento vão nos ensinar a guardar as coisas nos céus, né? Porque o que realmente importa, o que realmente é bom e vai ficar para sempre, é a vida eterna, é os céus, né? Então é aqui deve ser o nosso foco, nossa prioridade, nosso centro de atenções, não a vida terrena. Nossa vida terrena é uma vida fraca, né? Uma vida
que a gente dura 80 anos de idade e já morremos, já perecemos. Então, assim, nós temos que entender como funciona isso. Como é que nós vamos transferir as coisas da terra para os céus? Vamos ler aqui, ó. Por isso podemos transferir coisas da terra atual para o céu atual e vice-versa. Mas para podermos transferir para o céu atual, é necessário primeiro termos um pouco dessas coisas na terra atual. Compare 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 46. Eu vou ler com vocês. 1 Coríntios 15, 46 diz assim: Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural, depois o espiritual. Outra tradução, ao invés de dizer natural, está dizendo do animal, né, se referindo ao corpo. Paulo aqui estava dizendo sobre a ressurreição dos mortos, e ele estava dizendo assim, ó, não foi o corpo espiritual, né, que veio antes, mas o corpo natural, o corpo carnal, ou animal. Depois dele, o espiritual. Então, nós primeiro temos que ter as coisas na terra, um pouco, não precisa ser excessivo, veja que eu escrevi aqui, ó, um pouco dessas coisas na terra, para daí transferir essas coisas nos céus, naquilo que nós pudermos transferir. Mas como assim essa transferência? Como é que é feita essa transferência? Vai ser explicado. Acompanhe o raciocínio. Paulo disse, abre aspas, se há corpo animal, há também corpo espiritual. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44, está escrito isso. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Logo, concluímos que para existir um corpo espiritual, tem que existir um corpo animal. Né? É óbvio, é uma coisa óbvia. Para existir corpo espiritual, tem que existir um animal. Agora, pense comigo, se para existir o corpo espiritual tem que existir um animal, então para existir qualquer coisa no céu, tem que existir essa mesmo correspondente na terra. Ó, então vamos ler aqui. Ó, se para existir um corpo espiritual tem que existir um corpo animal, então para existir qualquer coisa celestial, tem que existir um correspondente igual terreno. Ou seja, para existir uma coisa no céu, tem que existir essa mesma coisa na terra. Vamos pensar agora aqui, porque aqui realmente muitos vão confundir. Aqui muitos cristãos da atualidade estão desconectados de tudo que ocorre. Nós sempre tivemos um pensamento que os céus é aquele lugar que os anjos vestidos de branco tocam harpa em coral para Deus, e Deus é um velho de barba e cabelo branco, maldoso, que fica irado com os pecados da sua criação. Não é nada disso, gente. Os céus, tudo que existe na terra atual, existe nos céus atuais. Então, se existe, nós temos o nosso corpo aqui carnal, você também tem, todos nós temos. Sejamos bons ou ruins, nós temos um corpo espiritual. A diferença é o estado como vai estar esse corpo espiritual. Esse corpo espiritual vai estar doente, enfermo, ou vai estar saudável? Esse corpo espiritual ele vai estar bonito? Esse corpo espiritual vai estar inteligente ou não? Essa é a diferença. Né? Então convém que nós cuidemos desse nosso corpo espiritual, porque assim como na terra o corpo carnal ele é mais importante, no céu o corpo espiritual também é mais importante. Né? E a mente espiritual, então, é ainda mais importante no corpo espiritual. E assim por diante. E então, assim, os céus, tudo que existe na Terra, você, por exemplo, pense em todas as coisas que você gostaria de ter que são boas e são justas e honestas, que você gostaria de ter e você não tem. Talvez você quis muitas vezes viajar para Londres. Londres é uma cidade maravilhosa. Você quis viajar para Nova York, ou você quis viajar para algum outro lugar do mundo que você considera na Terra um lugar incrível. Então, da mesma forma, existe uma Londres espiritual no céu, uma Londres celestial. Existe uma Nova York celestial,
Existe tudo que existe na Terra, existe nos céus. E não só coisas, mas atitudes também. Boas atitudes, se existe na Terra, também existem no céu. E assim também confirmou o apóstolo João. Ele disse assim, ó, semelhantemente, se há uma Jerusalém... Ele não disse isso, né? Mas eu estou escrevendo aqui. Semelhantemente, se há uma Jerusalém terrena atual, há uma Jerusalém celestial atual, conforme o que João escreveu. Apocalipse, capítulo 21, nós vemos ali que a nova Jerusalém celestial virá de Deus e entrará no novo céu e na nova terra. Né? Então, ele é uma cidade que vai ocupar o lugar da Jerusalém atual, que por Deus foi desobediente e foi castigada. Né? Então, da mesma forma, se existe qualquer coisa na terra, existe essa mesma coisa nos céus. E se existe, por exemplo, sei lá, a coisa mais insignificante, uma pedra no deserto que ninguém dá valor algum, saiba que essa mesma pedra no deserto vai existir nos céus. Ok? E pense, vai mais longe comigo. E se há uma regra perder, ganhar terrena, que foi a regra que nós aprendemos, que multiplica 100 vezes mais na terra, há também uma regra perder, ganhar celestial, que multiplica 100 vezes mais no céu. Eu coloquei essa figura, que eu retirei da internet, em que ele nos leva a refletir. Porque, como eu disse para vocês, o mais importante no mundo é o nosso corpo. Dentro do nosso corpo, o mais importante é a mente. Então, cuidemos do nosso corpo. E o que nós pensamos, né? O what we think. O que nós pensamos que nós somos, né? Nós pensamos que nós somos esse corpo carnal, com sistema nervoso, que temos uma inteligência que adquirimos, de repente, fazendo uma faculdade, um curso. Mas o que nós realmente somos é esse corpo invisível aqui, ó. Esse corpo invisível aqui é o que importa. E eu quero que vocês reflitam sobre isso, porque esse corpo aqui, ele é importante. Porque esse corpo vai ajudar a melhorar esse corpo aqui. Mas esse corpo aqui, ele vai durar uns 80 anos e nós vamos morrer e vamos perecer e retornar ao pó. Mas esse corpo aqui, ele é eterno. Né? Esse corpo é o corpo celestial atual. Esse corpo celestial atual convém que ele seja saudável. Primeiramente, que ele seja inteligente, depois ele seja saudável, depois tenha um grau de beleza e tenha uma vida boa, uma vida celestial boa. Tudo que a gente quer para o nosso corpo carnal, que a gente queira também como prioridade para esse corpo espiritual. E como é que eu melhoro esse corpo espiritual? Vai ser ensinado na sequência. Mas nós já temos as dicas. As dicas nós aprendemos até o momento. As dicas quando a gente, com o nosso corpo carnal, a gente trabalha. A gente trabalha forte. E a gente avança forte na vida, né? Crescemos na vida. E a gente vai contribuindo com as outras pessoas, a gente vai ajudando as outras pessoas, a gente vai remultiplicando através da regra perder, ganhar terrena, e aquilo que a gente não quiser, que a gente tiver sobrando para o corpo terreno, a gente começa a guardar nos céus. Começa a guardar nos céus. Porque o primeiro é o carnal, depois o espiritual. Mas esse carnal aqui, ele não precisa ter abundância. Ele pode ter só uma quantidade necessária, uma quantidade boa para viver uma vida tranquila. E depois disso, a gente vamos guardar no que realmente importa, que é o nosso corpo eterno. Ok? Agora eu vou para o item 9, que vai tratar aqui da regra perder, ganhar, relacionando os céus e terra atuais. Então, nós vimos aqui a relação entre céus e terra atuais, mas nós temos mais coisas do que isso.
nós temos a regra, né? A regra do perder-ganhar, relacionando os céus e terra atuais. Então vamos lá. Como foi dito no item anterior, coisas terrenas podem ser transferidas em coisas celestiais e vice-versa. Sim, por que vice-versa? Porque as coisas celestiais também podem ser transferidas para voltar para as coisas terrenas. E é o que muitos cristãos da atualidade fazem. Por isso que eles estão ficando espiritualmente fracos e se enchendo de coisas terrenas, o que não convém. Também vemos que existe uma regra perder-ganhar celestial. A pergunta que paira sobre a cabeça do leitor deve ser a seguinte: como sabermos a quantidade de coisas celestiais que possuímos? Ora, se Jesus prometeu 100 vezes mais na terra uma coisa que perdemos por amor a Ele, e quisermos voluntariamente receber menos de 100, a diferença ficará depositada no céu. Eu grifei a expressão quisermos voluntariamente. Daí aqui eu vou colocar mais um exemplo e depois vou falar sobre esse texto de Números, que é um texto muito importante que vai desmentir qualquer contradição que possa aparecer, qualquer dúvida que possa aparecer na mente do leitor. Por exemplo, Mário perdeu R$1 por amor a Jesus durante um dia de 24 horas. Antes de receber 100 vezes mais, Mário pediu a Jesus em oração que depositasse 30% da bênção no céu atual. E com isso, Jesus lhe deu R$70 na terra atual durante 100 dias ao invés de R$100. Como se pode perceber, a oração ao abençoador Jesus é a transferência entre os céus e a terra atuais. Nós podemos comparar aqui dois textos, né, lá de 2 Coríntios, em que Paulo fala, né, da transferência da graça, das graças, das bênçãos, de todas as coisas boas, através da oração a Jesus. Mas aqui em Números nós temos uma referência mais clara para que o leitor possa perceber. Veja um exemplo em que alguém orou e Deus tirou uma coisa celestial dele e deu a outros, e assim ele perdeu uma coisa celestial por amor a Deus, Jesus. Números capítulo 11, versículo 11 a 26. Então, eu vou abrir aqui para a gente acompanhar esse raciocínio juntos. Deixa eu só localizar aqui. Esse texto, ele é um texto quando Moisés estava começando a ficar sobrecarregado. E daí o que aconteceu? Aconteceu o que nós vamos ler agora. E ele perguntou ao Senhor: por que trouxestes este mal sobre o seu servo? Foi por não te agradares de mim que colocaste sobre meus ombros a responsabilidade de todo este povo? Por acaso fui eu quem o concebeu? Fui eu quem o deu à luz? Por que me pedes para carregá-los nos braços como uma ama carrega um recém-nascido para levá-lo à terra que prometeste sobre juramento aos seus antepassados? Onde conseguirei carne para todo este povo? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo: dá-nos carne para comer. Não posso levar todo este povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais para mim. E se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. E o Senhor disse a Moisés. Aí veja que Moisés estava com muito trabalho, ele se queixou do trabalho diante de Deus. E daí Deus chegou para Moisés e falou assim: reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro, para que estejam ali com você. Presta atenção agora no versículo 17. Eu descerei e falarei com você, e tirarei do Espírito, olha só, tirarei do Espírito que está sobre você, e o porei sobre eles. Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Diga ao povo: consagrem-se, para que amanhã, pois, vocês
pois amanhã vocês comerão carne. O Senhor os ouviu quando se queixaram a ele, dizendo: Ah, se tivéssemos carne para comer, estávamos melhor no Egito. Agora o Senhor lhes dará carne, e vocês a comerão. Vocês não comerão carne apenas um dia, ou 2, ou 5, ou 10, ou 20, mas um mês inteiro, até que lhes saia carne pelo nariz, e vocês tenham nojo dela, porque rejeitaram o Senhor, que está no meio de vocês, e se queixaram a ele, dizendo: Por que saímos do Egito? Disse, porém, Moisés: Aqui estou eu, no meio de 600.000 homens, em pé, e dizes: Darei a eles carne para comerem durante um mês inteiro. Será que haveria o suficiente para eles se todos os rebanhos fossem abatidos? Será que haveria o suficiente para eles se todos os peixes do mar fossem apanhados? O Senhor respondeu a Moisés: Estará limitado o poder do Senhor? Agora você verá a minha mão se cumprirá ou não. Então Moisés saiu e contou ao povo o que o Senhor tinha dito. Reuniu 70 autoridades dentre eles e os dispôs ao redor da tenda. Agora prestem muita atenção também aqui a partir de agora, gente. O Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirou do espírito que estava sobre Moisés e o pôs sobre as 70 autoridades. Quando o espírito veio sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Entretanto, 2 homens chamados Eldade e Medade tinham ficado no acampamento. Ambos estavam na lista das autoridades, mas não tinham ido para a tenda. O Espírito também veio sobre eles e profetizaram no acampamento. Então vejam que no versículo 26 e no versículo 17, que saiu o Espírito, ou seja, saiu a graça celestial de Moisés, que estava em abundância nele, e foi repartida entre os 70 autoridades. Moisés teve sua graça compartilhada. Ele compartilhou sua graça. Então a regra perder, ganhar celestial, ela existe. Nós podemos multiplicar as graças celestialmente. E através de que meio? Através da oração. Se a gente lê, por exemplo, o que aconteceu aqui com Moisés. Ele orou. Ele orou sobre eles e o Espírito veio sobre eles. E é assim que acontece. Através da oração ao abençoador Jesus, a graça se remultiplica. Eu vou ler para vocês 2 Coríntios capítulo 1, versículo 1 e 11. Diz assim: Ajudando-nos também vós com orações por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitos também sejam dadas graças a nosso respeito. O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo o seguinte, que a mercê, ou seja, a graça de Deus, que veio por meio de muitos, né? Ou seja, muitas orações para o apóstolo Paulo, ele pudesse ser edificado. Agora veja 2 Coríntios capítulo 4, versículo 15. Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Então, assim, a graça celestial do apóstolo Paulo, ela estava sendo remultiplicada através das orações de todas as igrejas, todos os irmãos naquele momento.